Bom dia, queridos, graça e paz. Que tenhamos um dia abençoadíssimo em nome de Jesus. Estamos aqui nesta manhã, que ontem eu não pude fazer o vídeo da Escola Bíblica Dominical devido a algumas circunstâncias funcionais e até mesmo alguns outros percalços que surgiram. Mas nesta manhã estamos aqui, não vamos tratar como escola bíblica dominical, mas vamos tratar como uma meditação nesta manhã, falando sobre oração, uma dimensão espiritual. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O objetivo é refletir sobre a prática da oração. A dimensão de uma oração é com o Espírito Santo que conduz a igreja e o cristão a viverem a plenitude dos propósitos de Deus. E nós temos aqui, queridos, que seria a lição 7, ou seja, que é a lição 7, e aonde nós vamos discorrer dentro da oração. Hoje nós vamos pegar aqui a introdução e irmos ao tópico 1, que diz assim: quando falamos da vida de oração, o exemplo maior é o próprio Jesus, pois ensinou seus discípulos a orarem. Mateus 6, 9 e 14, orou na multiplicação dos pães. Mateus 14, 19. Subia o monte a fim de orar sozinho. Mateus 14, 23. Fez isto no Getsêmani. Mateus 26, 39. E até na hora de sua morte. Lucas 23, 34. Mesmo com o exemplo deixado por Jesus, entre tantas práticas cristãs negligenciadas pela igreja do século XXI, talvez a oração seja uma das mais esquecidas e pouco almejadas. Fato é que em quase toda a igreja o culto de oração é o menos frequentado. Talvez por isso que o dia dele seja durante a semana. Podemos dizer que, ao mesmo tempo em que não existe igreja sem o Espírito, também não há igreja viva sem oração no Espírito. Por isso, esta lição pretende falar da importância que a oração ocupa na vida cristã e como ela deve ser orientada pela presença ativa do Espírito Santo. O tópico 1, mais do que simples palavras. A oração em si não possui uma fórmula ou uma metodologia a ser observada. Orar é falar com Deus, na sinceridade do coração e atentamente ouvir a sua voz. É um diálogo entre o homem e Deus. Todavia, ocorre em muitas ocasiões que, em vez de se estabelecer um diálogo, muitas orações são um monólogo, a fala de uma só pessoa. Normalmente, o cristão fala, pede, busca, mas não se cala para ouvir a resposta de Deus. Os conselhos divinos às suas orações. Após falar, já se levanta e sai do recinto de oração. Jesus alertou os discípulos a não orar para ser vistos, como os hipócritas fazem. Mateus 6,5. E com repetições vãs que acumulam apenas tempo à oração. Mateus 6,7. Temos uma urgência muito grande em trilhar o caminho da oração.
que toca ao céu. Para isto, devemos estar cientes de que manter uma vida de oração não é fácil, pois na oração há o envolvimento completo do homem, corpo, alma e espírito. E ainda mais, oração exige tempo, renúncia de si mesmo, mas ela é o caminho estreito que garante a chegada a lugares maravilhosos. Lucas 13, 24. Orar não é uma opção para o crente, mas uma ordenança, algo que não deve cessar. Mateus 24, 41, aliás, 26, 41, Marcos 14, 38, Efésios 6, 18, 1 Tessalonicenses 5, 17, pois, se Jesus praticava, quanto mais nós. Todavia, a oração não deve se tornar um fardo, mas algo prazeroso. Caso não seja assim, é porque não está passando de meras palavras destituídas de unção e poder de Deus. E isto só pode ser revertido por uma manifestação do Espírito Santo, que converte simples palavras em orações poderosas. Queridos, nós começamos a ver aqui que no nosso versículo-chave, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, nós já temos aqui algo que é essencial. Não adianta nós chegarmos, até mesmo dobrar os nossos joelhos e não ter a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos inspira a orar. E essa inspiração é que vai mover o coração de Deus. Não com palavras vazias, mas com palavras cheias. Com palavras cheias. Cheias de quê? Cheias do Espírito. Porque é Ele que traduz a nossa fala através de gemidos inexprimíveis e nos coloca diante de Deus com Ele, com o nosso advogado, com o nosso paracleto. E a introdução nos deixa aqui alguns textos aonde Jesus nos exemplifica a orar. E vemos que até mesmo os discípulos fracassaram no apoio da oração com Jesus. Vocês fiquem aqui orando enquanto eu subo ao monte. Enquanto eu subo ao monte. E nós vemos, queridos, que os discípulos, eles até começam a orar, mas eles adormecem. O que não é diferente nas nossas vidas. Quantas vezes até queremos orar, mas nós acabamos adormecendo. E aqui, o tópico 1, praticamente ele vem dizendo que mais do que simples palavras. Aí o primeiro parágrafo diz: a oração em si não possui uma fórmula ou uma metodologia a ser observada. Orar é falar com Deus na sinceridade do coração e atentamente ouvir a sua voz, porque é um diálogo e não um monólogo. A oração é um diálogo. Ela não tem métodos, ela não é escrita, mas é o que sai da sinceridade do seu coração para
falar com Deus. Mas existe algo, por não ser um monólogo, ser um diálogo, nós precisamos atentar para a resposta da nossa oração. Porque se assim nós não o fizermos, a resposta vem e nós não vamos ouvir. Porque já estamos envolvidos com outras coisas. E nós vemos, queridos, também que Jesus alertou os seus discípulos a não orar para ser vistos. E nós vemos que muitas vezes as pessoas querem orar para serem vistas, com belas palavras, com belas colocações, mas para ser visto, porque o seu coração está vazio, seu coração não está cheio do Espírito Santo. Então eles querem aparecer. Então, queridos, já aprendemos aqui várias coisas, que a oração não é um monólogo, é um diálogo. São duas pessoas conversando, você se expondo para Deus com a inteireza, com a sinceridade do seu coração. E agora pararmos para ouvir. E agora ele vem nos dizer que nós não precisamos orar para chamar a atenção de ninguém, nós não precisamos aparecer, que nós diminuamos diante da presença do Espírito Santo e deixarmos que Ele coloque as palavras na nossa boca. Porque é a interpretação dele que nos leva a termos a resposta de Deus, porque nós não sabemos orar como convém. E muitas vezes a gente só pede e nem agradecemos. Muitas vezes nós começamos a nossa oração já pedindo por A, por B, ou por C, ou por alguma coisa que nós queremos, que é para saciar o nosso ego. E esquecemos daquilo que Deus tem para nós. Então, queridos, podemos ver aqui que Deus, Ele quer nos ouvir, mas dentro da sinceridade do nosso coração. Até porque não é da forma que nós queremos. Tiago diz algo que é tremendo. Se pedistes e não recebeste, porque pedistes mal. E nós vivemos pedindo mal, sem expressão, sem um contexto que o Espírito Santo nos envolva. Muitas vezes eu começo a orar e começa a surgir palavras que eu não entendo nada, mas começa a surgir palavras. Começa a surgir nomes de pessoas que nunca vi, que eu não conheço, mas vem em nome. Então, queridos, a oração não é aquilo que nós queremos que Deus nos dê, que Deus nos faça, mas a oração é aquilo que nós precisamos. Por isso, o Espírito Santo, através dos seus gemidos inexprimíveis e da sinceridade do nosso coração, Deus faz acontecer. Por exemplo, eu conversando certa feita com Deus, eu pedi para Deus uma coisa: Senhor, enquanto o Senhor me der vida e saúde, para onde tu me enviares, eu irei.
E Ele tem me enviado a lugares distantes, porque Ele viu a sinceridade do meu coração. Ele viu que o que eu estava pedindo estava em conformidade com a vontade dele para a minha vida. Não é a minha vontade para os propósitos dele, mas é a sinceridade do meu coração em servi-lo e o que está dentro dos propósitos dele para a minha vida, para o meu ministério. Ele tem feito. Esta porta deste canal foi ele quem abriu, para que eu pudesse estar contemplando as pessoas da congregação aonde eu estou, através da escola bíblica dominical, para que eles não ficassem sem uma resposta de Deus para as suas vidas, através da escola bíblica dominical. Então, queridos, temos urgência muito grande em trilhar o caminho da oração, que toca ao céu. A nossa oração precisa ir ao céu. Muitas vezes nós entramos para orar, mas nós não entramos com ação de graças primeiro. Nós entramos já pedindo. E nós temos um exemplo de oração que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, que não precisava, mas ele nos deixa o exemplo. Ele entra na presença do Pai com ações de graças. E nós já entramos na presença de Deus de qualquer maneira, já pedindo. E muitas vezes afrontando Deus. Então, queridos, vamos refletir. Porque a oração, ela é o caminho estreito para chegarmos a Deus. E não é uma opção nossa de orar. Não é uma opção. É uma ordenança. 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Não somente quando nós queremos alguma coisa. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que tenhamos uma semana abençoadíssima. E que a graça de Deus esteja sobre vós, sobre a vossa família, em nome de Jesus. E você que vai ouvir e não se inscreveu ainda, se inscreva, assinale lá no sininho para receber mensagens e deixe o seu like aí para que fortaleça o canal, em nome de Jesus. Amém.